Sabemos que as práticas de bem-estar animal são cada vez mais importantes, especialmente pelas exigências de mercado, mas também pela observação das 5 liberdades, como falamos aqui no programa na semana passada. Entretanto, o bem-estar animal tem também reflexos diretos na qualidade da carne e, portanto, afetam a rentabilidade do produtor e o que chega à mesa do consumidor. Para compreendermos melhor esses reflexos, vamos conversar agora com a Andréa Mesquita, CEO e fundadora do Território da Carne. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Bom, queria começar explicando um pouquinho o que é o Território da Carne, porque você se dedica exclusivamente à promoção das informações desse setor, né? O TC, como a gente chama aqui, nasceu como uma empresa focada em educação para o mercado pecuário, né? Desde quem produz lá na ponta, na fazenda, até o grande consumidor, que é a grande razão, o grande motivo da gente produzir essa proteína de tanta importância aqui para a humanidade. E aí, dentro dessa empresa de educação, a gente gera negócio, a gente ajuda o produtor a nutrir melhor seus animais, mas a gente ajuda o varejista a vender isso melhor na ponta, fazendo com que a gente tenha uma cadeia mais eficiente com produto de mais alta qualidade. E cada vez mais as pessoas vêm se preocupando com isso em todos os elos da cadeia, né, Andréa? Todos os elos, eu digo assim, a preocupação ela é inerente àquilo que dói mais, né? Então, as margens estão mais desafiadoras, a gente está com um nível de profissionalização cada vez mais alto e, obviamente, que isso faz com que a gente olhe para todas as mínimas linhas e bem-estar animal, qualquer aumento de eficiência e qualidade faz parte desse aumento de margem e de resultado da operação. Bom, agora falando sobre um pouquinho mais sobre o tema da nossa conversa, aí, conforme eu falei na abertura. De que forma o bem-estar animal interfere na qualidade da carne? São muitos pontos, né? Vamos começar aí por um primeiro, aí, dentro da propriedade ainda. Olha, a gente poderia ir de trás para frente, né? Sim. Pensando que, óbvio, quanto mais próximo do período do abate, mais impacto isso tem para a qualidade da carne. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando da linha de produção, transporte e esse manejo pré-abate, eles têm uma relação muito íntima com a qualidade da carne. A gente sabe, é muito bem falado, você mencionou das 5 liberdades do animal, então desde o momento que a gente está produzindo ali na fazenda, mas quando a gente vai chegando próximo do período de abate, a gente fala do jejum, que é muito importante esse jejum controlado, né? No mínimo de horas, mas também não tantas horas para o animal chegar até o abatedor, o frigorífico. Tomar muito cuidado, manejo ali. Ó, a gente tem uma noção, né? A gente não tem uma noção que a grande parte das fazendas não tem um tronco em condições viáveis ali para o animal ser embarcado, ser pesado. Então, tem caso de fratura no pré-embarque, né? No momento do embarque. Temos que tomar cuidado com as contusões ali de choque do animal um com o outro, o animal que bate em pedaços de cerca, de madeira ou no próprio caminhão. Tudo isso vai fazendo com que o animal eleve seu nível de estresse, né? E essa elevação do nível de estresse, assim como nós, humanos, ela vai acarretar em mudanças biológicas e fisiológicas que impactam diretamente na qualidade da carne. Sem contar que hoje o consumidor, que é o nosso grande objeto de estudo, ele compra com os olhos. Então, uma carne que tem qualquer alteração fisiológica, biológica, que mude coloração da gordura, da carne, que tem um hematoma, isso vai causar uma rejeição ali na gôndola, consequentemente, vai impactar financeiramente falando. Você usa uma palavra frequentemente nas palestras aí, que é o exudato, que fala, né? Que é aquele caldinho que sai da carne quando ela ainda tá crua, é isso? É isso. E aí, quando a gente pensa, pega uma embalagem, ele, por mais bonita que essa embalagem seja, e ela tá ali cheia de líquido dentro da embalagem, e esse líquido ele tem várias causas, né? Mas uma das causas é a questão desse esgotamento do glicogênio, que a gente diz que o estresse do animal ele esgota, né? Leva ao esgotamento desse glicogênio, que dificulta essa queda do pH. E indo para termos bem populares, faz com que essa água que deveria estar dentro da carne para dar suculência, para ajudar nessa questão da mastigação, do sabor, ela vai embora com essas oscilações de temperatura e essa falta do controle do pré-abate. Então, de uma maneira geral, não faz bem para ninguém, não faz bem para o pecuarista, não faz bem para o animal e não faz bem para o consumidor que paga a conta. Agora, falando um pouquinho, né? Você falou aí do embarque e tudo mais, a gente tem muitos exemplos de que
É possível fazer bem sem elevar custos, sem aumentar demandas para os trabalhadores. Temple Grandin, que é uma médica veterinária muito conhecida aí nas questões de bem-estar animal, sempre pontua a questão das instalações, né? E até a forma de tocar os animais, né? Na suinocultura se recomenda muito a bandeirola, por exemplo. Como é que está na pecuária de corte o desenvolvimento e a capacitação dos trabalhadores para isso, André? Olha, eu sou uma apaixonada por educação, por qualificação, né? Então, esse assunto a gente poderia ficar aqui o tempo inteiro falando. Muitas vezes a gente fala sobre as 5 liberdades do animal, fala sobre o bem-estar animal, mas a gente não faz uma reflexão como que a nossa fazenda está em relação ao bem-estar humano dos colaboradores. Então, fica uma coisa meio utópica eu falar de bem-estar animal, sendo que não houve uma mínima qualificação de como é que esses colaboradores estão sendo tratados para tratarem os animais melhor. O Brasil é um país imenso, né, de dimensões continentais, então é muito injusto a gente dizer que ninguém faz ou que todo mundo faz. O que eu digo é, obviamente, a gente tem um nível de tecnologia sendo cada vez mais embarcado nas produções, mas quando a gente pensa em tecnologia, não dá só para pensar naquele super curral reformado, né? Muitas das vezes é o que você mencionou, um colaborador sendo semanalmente sensibilizado em relação aos reflexos, aos impactos, isso vai fazendo diferença, mas tem uma coisa, Thaís, que a gente não pode deixar de falar. O bem-estar animal ele vai melhorar, inclusive, a produtividade na fazenda. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, vai aumentar custo de treinamento, vai aumentar custo de curral, mas ele vai aumentar e melhorar a produtividade, os animais comem melhor, aumenta a conversão, ou seja, você dá o alimento que ele vai converter em músculo e isso vai antecipar o período de abate, então ele é lucrativo, o bem-estar animal, ele é lucrativo, sem contar que daqui a pouco pode passar a ser, que já é uma obrigatoriedade, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de comprovação, então sim, sem dúvida nenhuma, a equipe é um grande centro de transferência do conhecimento para a prática dentro das propriedades. Temos um desafio, né? De fato, de ter cada vez mais essa gestão orientada para a transferência desse conhecimento para o time, e eu sou apaixonada por iniciativas que fazem isso. E o próprio pecuarista, para pensar, para refletir sobre isso, né, na capacitação do seu pessoal e tal, porque cada hematoma, por exemplo, que chega um bovino no frigorífico, é um desconto que ele tem no valor que ele vai receber, né, André? Olha, quando a gente fala dessa disputa entre pecuarista e frigorífico, dá para entender o que cada um defende, né? E fazemos parte de uma mesma cadeia. Eu adoro olhar sobre isso. Não existiria frigorífico sem pecuarista e vice-versa. Também não existiria varejo sem pecuarista, nem pecuarista sem varejo, nem sem o consumidor. Quando a gente pensa que, de fato, né, existem programas de bonificação para bem-estar animal, na verdade é o contrário, né? Bem-estar animal é uma obrigatoriedade. Então, tem que existir penalização no caso de eu ter um reflexo negativo, um impacto negativo nessa carcaça, como você mencionou. Eu tenho uma contusão, que pode ser de uma queda, pode ser de uma batida, mas também pode ser de vacina, né? Reação vacinal, uma reação medicamentosa que esse animal sofreu, e eu tenho que remover essa porção da carcaça. Se eu remover essa porção da carcaça, obviamente vai impactar nos custos e todo mundo sai perdendo. Então, de fato, o pecuarista tem que ficar atento para cada centavo conta, né, Thaís? E esses tempos eu estava conversando com o pessoal do setor de curtumes também, porque a qualidade do couro que sai do gado brasileiro é bastante ruim, né, André? Pode melhorar e isso acaba sendo uma outra forma de remuneração para o produtor. No Brasil, a gente tem alguns desafios em relação a essa cadeia do couro, mas sem dúvida nenhuma, a gente está falando de tanto controle de pragas, quanto controle de parasitas, quanto controle de marcação, quanto controle de contusão. Tudo isso faz com que a gente tenha um produto de mais alta qualidade. Então, óbvio, impactando no produto principal, que é a carne, eu tenho toda a cadeia beneficiada quando eu cuido dos mínimos detalhes. Mas eu ouso dizer que, para os pecuaristas, se a gente for pensar que 85% das propriedades, que é a estatística que sai, não tem uma balança e um tronco, eu diria, vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar conseguindo minimamente ter uma infraestrutura para fazer um bom embarque, para fazer um bom manejo sanitário, né? Cuidar da saúde desses animais, cuidar da nutrição desses animais, cuidar desse embarque para ser um embarque menos traumático possível, que já é traumático, o animal saiu do ambiente dele para ir para um ambiente desconhecido, e cuidar da qualificação de quem faz tudo isso, né? Eu já diria que é um bom começo, e o couro vai se beneficiar por tabela, digamos assim, né?
Bom, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar como é que está o produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro em relação ao mundo, porque é muito bonito cobrar da maior pecuária, uma das maiores pecuárias mundiais, né? Esses critérios aí de bem-estar animal, mas a gente sabe que tem muito a evoluir no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, André? Muito, muito. Olha, falando especificamente de suínos, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda norte-americana e fazendo um paralelo com a pecuária aqui do Brasil, a pecuária bovina, a gente acha que a gente é o primo pobre, né? A gente acha que a gente nossa, nós somos realmente toda a oportunidade do mundo está aqui. Mas eu ouso dizer novamente, nós temos um país com grandes desafios, a começar o desafio logístico, né? Nós temos propriedades distantes dos frigoríficos, então temos uma dificuldade logística aqui de escoamento da produção, mas eu vou dizer que estando dentro de uma propriedade rural dos Estados Unidos e aqui dentro do Brasil, nós temos um grande diferencial, né? Nós temos mão de obra, por mais que fale que existe uma evasão de mão de obra do campo, é muito diferente. Nos outros países que eu tive a oportunidade de visitar, fui em fazendas na Itália, fui em fazendas em outros países da Europa, existe lá muitos estrangeiros trabalhando na fazenda, que muitas vezes nem dominam a língua, né, Thaís? Então, imagina você fazer um treinamento com alguém que nem do país isso aconteceu nos Estados Unidos, existe um desafio muito grande de, eu só estou trabalhando aqui para sobreviver, diferente de você ter aqui um trabalhador que mora na fazenda, que você tem todo o contato, o convívio diário. Então, eu diria que o Brasil tem grandes desafios, obviamente nós temos um desafio da falta de informação no campo, a distância entre campo e cidade, mas nós temos grandes oportunidades. O Brasil é um país riquíssimo, com grandes oportunidades de qualificação e de evolução dentro das propriedades rurais, comparando com o que eu já vi fora do Brasil também. Que legal. Parabéns pelo trabalho, André. Vamos seguir acompanhando aqui a tua trajetória e os microfones aqui do programa Granja na TV sempre abertos para novas informações. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima.